Mas voltando em consciência, acho que é legal até o vídeo que você fala sobre o navio de Teseu, né? Não. Não é? Não, é navio de Teseu. Hã? Navio de Teseu. Foi o que eu falei. Eu ouvi outra coisa. Eu falei o quê? Não, eu falei Teseu, Não. Sério? Nossa! Não, então... Aí já é tua cabeça, olha. Perdão, mas eu acho que é. O navio de Tesão, vamos lá. É. Mas o navio de Tesão, porque você fala assim, o que é consciência? Tá, isso é importante quando você fala assim, vamos separar quem é o Vilela, quem é o Pedro, pra tentar transformar ele. O corpo dele tá morrendo, vamos transferir essa consciência pra outro lugar, pra uma máquina. Mas como vai transferir? São suas memórias? É a sua inteligência? É o que, cara? Qual é o conjunto de coisas que faz você ter consciência que você tá vivo? Então, quando eu tava escrevendo esse roteiro do navio de Teseu, eu me deparei com alguns artigos muito bons sobre problemas de identidade. Ah, é? É, isso é uma pergunta muito difícil, peculiarmente difícil de responder, porque a gente não tem uma boa definição de o que faz o Vilela, e o que faz o Pedro Loz. É. Porque vamos supor que a gente parta do princípio que são as minhas memórias. Exato. Isso que faz eu ser eu. Tá, daí saindo daqui eu vou subir a escada pra sair do estúdio e vamos supor que eu caia e bata a cabeça. Aí eu pego se eu pudesse pegar todas as suas memórias e transferisse pra uma máquina ou pra um outro corpo. Mas vamos supor que eu bata a cabeça e perca as minhas memórias anteriores. Ah, tá. Eu não sou mais o Pedro? Não, exatamente, você continua... Ou sou? Continua sendo. Tipo assim, as duas respostas são válidas pra alguns princípios, sabe? Não, tipo, você continua sendo. Mas pode responder que não, porque se tu assumiu que só minhas memórias que fazem quem eu sou tá baseado nas memórias, aí você já não é. Ou então, vamos supor que o que faz a minha identidade é o meu conjunto Tem gente de que pega atos. um pedaço do cérebro e vira outra coisa, deixa de gostar de umas coisas, gosta de outras, não tem? Essa pessoa é a mesma? Então... Isso, por exemplo, uma pessoa, digamos que a gente, sei lá, o nosso conjunto de átomos é o que forma a gente. Certo. Aí eu vou lá e em um acidente de trabalho eu perco minha mão. Eu não sou mais a mesma pessoa? Claro que eu sou. Pelo menos, tipo, parece que a gente tem uma noção meio inata de o que é a experiência de ser. Tipo, o que sou eu? Parece que todo mundo concorda numa coisa que ninguém chegou e sentou pra falar, concordando. Ninguém ainda conseguiu delimitar perfeitamente numa caixinha o que é, tipo, o ser. E eu acho que esse é o problema. Porque daí quando a gente vai falar de upload de consciência, primeiro que a gente não sabe o que é consciência ainda. Então, vamos imaginar que a gente sabe. Descobrimos isso, tudo bem. Se eu fizer um upload da minha consciência pra uma máquina, ou alguma coisa do tipo, vai ser eu ainda na máquina? Ou vai ser só minha consciência? Será que isso vai funcionar? Como que é a logística disso, sabe? Porque tem DNA, tem cérebro, tem sangue. Será que tudo a consciência é a soma de tudo? Não dá pra saber. Vamos supor que aí vamos supor que eu assuma uma postura meio fisicalista. Que é basicamente o que gera a minha consciência é a posição dos átomos específicos no meu cérebro e como eles estão organizados. Se existe consciência, ela está dentro da organização da estrutura do meu cérebro. É ali que forma a consciência. Bom, se eu assumo essa postura, então vamos supor que um dia eu tivesse tecnologia suficiente para escanear o teu corpo precisamente no nível atômico e eu fizesse uma réplica exata do teu corpo, com todos os átomos organizados certinho. O Grande Truque lá, você assistiu o filme? Muito bom esse filme. Tá. Instantaneamente, desaparece ele tu aqui teria consciência? E faz uma cópia dele aqui, né? No Star Trek também tem uma versão disso. Tem um episódio em que eles fazem um teletransporte, que é uma máquina de teletransporte, basicamente é uma máquina de suicídio, né? Exato, cara. Já parou? Não, quando eu pensei isso, claro que quando eu assistia quando era moleque, eu nunca pensei nisso, mas falei, tá sempre destruindo o cara e construindo em outro lugar. Tu entraria numa máquina sabendo que vai morrer? Nunca. Exato. Nunca. E eu acho que todo mundo olha os filmes que tem máquinas de teletransporte e a pessoa fica tipo... Pô, eu queria. Já pensou que legal transportar pra Andrômeda agora? Então, essa é a máquina que você falou. Então imagina que não tem um teletransporte. Isso. Que lê, escaneia e ele é capaz de replicar isso. Na tese, um teletransporte funcionaria assim. Ele seria basicamente um copiar e colar na vida real. Uma máquina que escaneia tudo e faz... Só que para isso funcionar, a postura fisicalista tem que ser meio que a certa. Então a consciência ela é gerada no meu cérebro pela organização dos meus átomos e neurônios e como tudo está organizado ali. Então se eu fizer uma cópia exata, eu saio no resultado da máquina de teletransporte. Só que a gente não tem muitos motivos fortes hoje para acreditar que é isso mesmo. O campo de pesquisa de consciência é um campo tipo assim, em constante expansão e constante pesquisa. É fascinante, pra ser sincero. E quanto mais a gente lê sobre, mais dúvidas restam. Eu acho que esse é um bom indicativo de que essa é uma boa área pra ser lida. E aí vem aquela discussão do navio de Teseu, né? Tipo, você que foi destruído e agora tem outra cópia de você. Aquele é você? Ou era aquele que foi destruído? Só dá esse contexto do navio. O navio, a história, mitologia, basicamente Teseu tinha um barco, era de madeira.
E ele deixava parado num cais. E de vez em quando dava uma tempestade e quebrava uma madeira. Ele pegava, tirava a madeira quebrada, botava uma nova. E ele guardava a madeira antiga, ele não jogou fora ela. Aí veio outra tempestade, quebrou 2 tábuas. Ele vai lá, troca as 2, guarda elas e coloca outras 2 novas no lugar. E ele vai fazendo isso sucessivamente até que efetivamente o barco dele é novo. Tudo tábua nova. Só que ele guardou todas as antigas. E ele organiza elas exatamente no padrão que o barco antigo era. Então, qual dos 2 barcos é o navio original do Teseu? Exato. Então, para responder... Os 2 são ou nenhum é? Para responder essa pergunta depende do que tu considera identidade. Depende do que tu não considera... Não tem uma resposta certa, então, pra isso? No caso do navio? Até onde eu saiba, não. Então. Isso é tipo... Assim, é como se existissem várias respostas e dependendo da resposta que tu escolhe pra esse problema, tu vai estar assumindo uma postura de o que é identidade nesse caso, sabe? Nesse... Porque... À primeira vista, você vai falando, quando troca uma madeira ou outra, ainda não é o navio do Teseu. Agora trocou tudo e é uma réplica perfeita, ainda é. E aquele que você... Aquelas peças, quando são poucas peças, fala ainda não é. Mas quando constrói com todas as peças, aí você é inclinado a falar, não, esse é o navio do Teseu. Mas também a resposta não pode estar certa ou errada. Eu acho que os 2 navios são navio de Teseu. É? É, e agora ele pode vender um como seminovo. Pronto. Entendi. Faz sentido. Mestres do capitalismo. Exatamente. Mas essas questões me deixam muito maluco, assim, porque são essas coisas que me movem mesmo. E daí que vem um questionamento muito maior, que é entre a fé, entre a existência, entre o que eram as coisas antes, né? Porque um animal, um cachorro, ele tem consciência, até onde que vai a consciência dele, né? Se eu não me engano, a diferença principal entre a maior parte dos outros animais e seres humanos é a questão da senciência. Se eu não me engano. É. E, por favor, tomem isso não como verdade absoluta, porque eu posso estar bem enganado aqui. Mas é basicamente a capacidade de estar consciente acerca da própria consciência. Entendi. Isso é o que torna a gente único diferente nesse sentido. Só que eu lembro de ter lido um artigo essa semana, inclusive, falando sobre a possibilidade de polvos também serem sencientes. O quê? Polvos são basicamente alguns dos animais mais inteligentes que a gente conhece. Tá brincando? Sabe aquele negócio assim que todo filme de alienígena, geralmente os alienígenas têm forma de polvo? É. Tem uma razão por isso. É por isso que o Lovecraft, a chegada, né? Eu não sei se era por isso, mas... Mas a chegada é aquele... A chegada são os octópodes, né? são. E o que eles têm de... Qual que é o lance deles? Eles são extremamente inteligentes. Assim, se tu coloca, por exemplo, polvos dentro de jarras, eles conseguem abrir a jarra por dentro. Se tu coloca polvos pra resolver labirintos, eles conseguem. Nossa, polvos têm um monte de características que tu olharia e falaria, tipo, não é possível que um polvo fez isso. Só que um dos problemas, até onde eu tinha lido, um dos problemas de polvos é que eles vivem pouco. Então eles não têm, digamos, tempo suficiente pra fazer a informação ser geracional, sabe? Pra fazer ela passar gerações e... Então meio que eles têm que... Cada polvo novo tem que descobrir o universo inteiro por si próprio. Então imagina se cada humano tivesse que descobrir a física quântica em um tempo de vida, sabe? Nunca ia acontecer. A gente provavelmente ia estar agitando gravetos e gritando uns com os outros. A segunda parte a gente já faz, mas a parte do graveto pelo menos mudou um pouco. Que entra a linguagem também, né? Sim. Isso é outra característica que parece ser peculiar de seres humanos. Não necessariamente a linguagem de comunicação, sim, mas a maneira como a gente estruturou a nossa. A maneira como a nossa parece ser complexa e permitir conceitos abstratos. Exatamente. Tipo, né? Se eu falar cadeira... Conceito abstrato é que é o lance. Se eu falar cadeira, tanto na tua cabeça quanto na cabeça de todo mundo assistindo nesse exato momento, vem uma cadeira. Alguma imagem de cadeira diferente apareceu. Nem todo mundo vai ter a mesma cadeira mental. A minha cadeira mental é diferente da tua, provavelmente. Com certeza. A minha é de madeira e ela é acolchoada com alguma coisa verde, assim. A minha também é mais ou menos assim, mas não verde. A minha é acolchoado vermelho. Tá. Mas eu podia botar uns RGB embaixo e tal pra deixar ela mais gamer. Então, entendi. Ia ficar mais legal. Vou mudar minha imagem mental de cadeiras a partir de hoje. Exato. E isso é coisa que parece que a nossa, tipo, nossos idiomas geram, sabe? Parece que é isso que permite a gente ter chegado onde a gente chegou, de certa forma. E se for parar pra pensar, línguas são muito recentes na história. Sim. Assustadoramente recentes. E pelo menos as línguas modernas, tipo... que permitem ainda uma maior capacidade de abstração e filosofia e matemática e tudo mais, deve ser o quê? Uns 15 mil anos atrás? Total. E eu acho que a gente tá chegando num ponto que a nossa língua já é um limitador. A gente precisa ter uma coisa mais evoluída para ela ser mais precisa, porque ela é tudo menos precisa, entendeu? Senão não tinha tanta confusão, né? Ela ainda não é precisa o suficiente para ela chegar num outro nível, né? Eu até acho que muito provavelmente existem
linguagens e línguas mais eficientes, talvez, nesse sentido de passar conceitos uniequivocáveis. Viu? Tipo, palavras menos difíceis, entendeu? Que não deem margem para segundas interpretações. Isso. Porque a gente pode ter línguas com frases totalmente dúbias que deixam dois... Eu tô tentando lembrar, tipo, alguma frase que deixa dois sentidos, alguma frase fácil, comum, que deixa dois sentidos meio que à mostra, mas que, na verdade, tipo, eu, sei lá, pretendi um sentido só, coisa do tipo. Mas eu não consigo pensar em nenhuma agora, nesse exato momento. Vale. Chupando manga. Porque a manga... Aí pode ser a manga da camisa. Boa. Só que daí... Ontem eu chupei a minha manga. Aí você fala, tá, mas a manga fruta ou sei lá. E ninguém nunca vai perguntar se tu chupou a tua manga do moletom, porque por contexto a gente sabe que geralmente a manga chupada é a manga fruta e não a manga... Mas eu manga talvez não seja a melhor coisa, porque não dá pra confundir as ações com manga com a da manga da camisa, né? Sabia que manga é amarela? Tem uma manga amarela lá em casa. Sério? Mesmo assim, né? Pode ser a manga da camisa e a manga do... Eu ainda pensando... Mas eu entendi. Que pode... Mineiro, né? Ô trem! Mas é um trem. Inclusive... Se é um cara que não conhece... Na graduação de física foi a primeira vez em que eu vi pessoas de Minas Gerais tendo problemas para entender um conceito por causa disso. Porque assim, físicos, principalmente no século... Que trem é esse? Porque no início de 1900, grande parte dos... É muito legal, Pedro. O astrônomo mineiro que tudo pra ele é trem. Vamos nomear esse planeta novo, é trem, outro trem. Nos experimentos lá no início de 1900, geralmente eles eram feitos, tipo, de relatividade, eram feitos em cima de trem se movendo. E aí eu lembro de um caso em que o professor... na verdade eu não tava na sala nesse momento, me contaram esse caso, mas o professor tava, tipo, falando, aí tem lá, sei lá, um pêndulo em cima desse trem, e o aluno mineiro perguntou, que trem? Que trem? Que trem? Tipo, não tô entendendo, sabe? Tipo, o trem, que trem? Tipo, e foi a primeira vez que eu vi um conflito linguístico. Então, é isso, por causa de uma coisa, de uma região específica. Exato. Que pra ele trem é a coisa. Aí, por isso que eu falo, não é tão preciso, mas mesmo que... Mas você tava falando isso por causa da nossa diferenciação de animais, certo? Isso. E tem a coisa da crença, né? Porque, pelo que eu li, foi o lance da gente ter grupos cada vez maiores, e para ter uma coesão você precisa acreditar em coisas abstratas que unam as pessoas. Aí vem religião, dinheiro, essas coisas que acabam, né? E animal, eles não tem grupos tão grandes assim, né? Pra se organizar. A coisa que eu acho mais fascinante de linguística é uma coisa chamada hipótese de Sapir-Whorf. Já ouviu falar? Não, o que é? Ela é o relativismo linguístico. E eu não sei, eu não sou um linguista, então eu não sei a que pés anda, tipo, o quanto que isso é aceito academicamente ou não. Uma vez eu até fiz um vídeo sobre isso bem no começo do canal, que basicamente a língua que você fala muda a maneira como você pensa. Sim, eu acredito nisso. Então, e até tem uns exemplos bem legais que para algumas línguas, quando tu pergunta, como que foi teu dia? A pessoa fala, meu dia foi cheio. Como se o tempo fosse meio que uma jarra, um volume a ser preenchido. E para outras línguas, tu pergunta, como é que foi teu dia? Meu dia foi longo. Como se o tempo fosse uma distância a ser percorrida ao invés de volume a ser cheio. Então tem vários exemplos bacanas disso, de como a língua como a pessoa fala muda a maneira como ela pensa. Só o jeito oriental de ler, já o cérebro já é diferente. Se for da esquerda para direita ou de direita para esquerda, já muda. Uma vez eu tentei ler um mangá pela primeira vez, eu fiquei bem confuso. Cara. Ninguém me falou que era pra ler. Não? Não. Eu meio que me acostumei, mas é estranho. Eu acho que eu tive que chegar até mais ou menos a metade dele, e aí... Você falou, a história não... aí, assim... O cara começa morto e depois ele vai revivendo. Então, tudo que eu... E era uma história, se eu não me engano, do... É Junji Ito que se fala? Junji Ito? Junji Ito, acho Junji Ito, que é. Você manja, Ana? A pronúncia eu não manjo. Mas tá ligado que... Junji Ito, tá... E aí eu tava lendo uma história dele, que muito boa a história dele, inclusive, é terror psicológico, adoro. Mas aí eu fiquei assim... Tipo, eu sabia que ele tinha fama de ter uma escrita meio surtada. Aí eu pensei, deve ser assim. Deve ser assim, né? Aí quando cheguei na metade, eu pensei, pera, se eu li essa frase daqui pra cá fez muito mais sentido. Daí voltei pro... sabe, daí... Mas é o código, né? Você não tinha o código de a chave de transcrição, A pedra da Roseta do mangá. Exato. A pedra da Roseta do mangá é basicamente uma seta que vai daqui até aqui, tá ligado? Apontando assim.